Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este encontro, para esse estudo em busca de coerência doutrinária. Vamos já saudar aqui e iniciar um bate-papo com nossos queridos amigos. Fábio Fadel, hoje vamos começar por você, tudo bom? Fala, meu amigo Deja, meu amigo André, Henri, e o pessoal do chat aí, um feliz 2024 para todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para a gente falar sobre o professor Kardec. Muito obrigado pelo convite e que continuemos esse ano aí, como foi do ano passado, que para mim foi muito proveitoso e muito gratificante estar com vocês aqui. Muito obrigado. Maravilha, André Sobreiro, grande abraço, seja bem-vindo. Boa noite, queridos. Boa noite aos amigos do chat. Que bom estarmos aqui. O último encontro para esse estudo aqui. Meu computador me deixou na mão. Vamos ver se o processo obsessivo está resolvido ou não aqui. Com certeza vai estar. Henri Neto, homem da Paraíba, grande abraço. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a vocês, principalmente meus amigos aqui, né? O Dejaí, o André e o Fábio, sempre juntos na luta. Precisamos estar juntos. Quanto mais junto, melhor para a gente. Hoje tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa que a gente vai dar uma descascada aqui, se Deus quiser. Muito bom. O Henri, por gentileza, emenda com a prece, então. Não, vamos lá. Hoje eu gostaria de convidar todos vocês para pensarmos naqueles que estão indo, aqueles que estão nessa hora voltando para o mundo espiritual. Vamos unir nossas preces, vamos unir nossos pensamentos para ajudar esses irmãos, que suas perturbações sejam mínimas e que os bons espíritos acompanhem e esclareçam esses irmãos. E também aqueles que estão chegando, as crianças que estão nascendo, esses espíritos maravilhosos que estão vindo mais uma vez nesta luta de aprendizado. Então, eu peço que esses bons espíritos, esses grandes professores, estejam aqui conosco nessa hora e nos ajudando com seus conselhos, com seus pensamentos afinados, para que nós possamos passar para vocês o pouquinho que nós aprendemos, para que juntos continuemos na batalha para aprender o verdadeiro espiritismo. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Antes de darmos início propriamente ao estudo da noite, vamos fazer o agradecimento necessário e obrigatório aqui aos canais que retransmitem esse estudo. Canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, canal YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, YouTube do Centro Espírita Dona Rosa e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Sempre lembrando, essas três instituições são aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nosso eterno agradecimento a esses canais. Henri, então, você hoje tem a honra de retomar o nosso estudo a partir do ponto onde terminamos o mês passado. Por gentileza. Som? Liga o teu som, meu caro. Henri. Pronto! Aê. Relembrando, nós estamos estudando, né, o livro Céu e Inferno, e aqui a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de passar para vocês. No item 6, é dito: não há em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que todas as faltas recebem a sua punição e todas as boas ações a sua recompensa, segundo o seu valor.
Sétimo, sendo a justiça de Deus infinita, tem em conta o bem e o mal, com todo rigor, não há ações ou pensamentos bons ou maus sem as respectivas consequências. E não há uma única boa ação, um único movimento da alma para o bem, ainda que mínimo, numa palavra, o mais ligeiro mérito que se perca, mesmo os dos espíritos mais perversos, porque isso é o início do progresso. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Numa palavra, uma melhoria séria, efetiva e um regresso sincero ao bem. O espírito é sempre o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pela obstinação no mal ou suavizá-los e abreviá-los pelos seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por tempo determinado, qualquer que fosse, teria um duplo inconveniente. Ou continuar a castigar o espírito que já tivesse melhorado, ou cessar o castigo enquanto ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, deixa de o punir quando o mal já não existe. Assim encontra-se confirmada esta palavra. Não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e persigo-lhe-ei até que ele se arrependa. Aqui a gente está vendo uma coisa importantíssima. O Espiritismo, diferente das outras religiões, ele coloca a responsabilidade no indivíduo, no espírito. Então, nós não temos no Espiritismo que as religiões têm a salvação através ou de um profeta, ou através do próprio Deus, ou um sacerdote que no final vai te dar uma salvação através de uma confissão, tal. Não temos isso. O que temos são o quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos fazer coisas erradas dependendo da nossa escolha. Se nós escolhermos correto, nós estaremos sempre caminhando na fileira do bem. E o que é caminhar na fileira do bem? É se aproximar das leis de Deus. O espírito, à medida que vai reencarnando, ele vai tendo a consciência aumentada. Segundo a 621, claro, que a consciência a lei de Deus é escrita na nossa consciência. Toda vez que eu encarno, eu volto, eu aprendo. Encarno, eu volto, eu aprendo. E as minhas vicissitudes, os meus vícios, as minhas imperfeições, eu vou, à medida que eu vou encarnando, as minhas atitudes vão se tornando automáticas. Se numa determinada reencarnação eu venho um matador e tenho um desejo, um vício de matar, na próxima, essa atitude eu já vou pensar. E lá na próxima, eu não farei. Porque esse é o caminho do espírito. Mesmo os mais perversos. Mesmo aqueles que se prendem os endurecidos, aqueles que se prendem ao mal. Chega uma hora que o espírito cansa. Porque a lei do progresso é inerente ao espírito. Ele vai querer mudar. E aí, como está dito aí, que eu acho... Isso aí que Kardec disse, eu acho fantástico. O arrependimento sincero, a expiação e a reparação. Então, vocês percebam que é um mecanismo para todo mundo. Não tem exclusividade, não. Tem que se arrepender, tem que ser livre, tem que se arrepender, expiar e reparar. Então, se determinado, aqueles espíritos que ficaram muito tempo fazendo mal nos vícios, nos orgulhos, eles vão ter que trabalhar isso dentro deles próprios. Então, o Espiritismo, ele é um chamamento para você, como a 919, conhece a ti mesmo. Veja os seus vícios, os seus defeitos e trabalhe nisso, porque ninguém vai fazer isso por você. E como está aí, no céu e inferno, todas as atitudes, todas as nossas escolhas têm consequências. Existem consequências. E essas consequências causam problemas em nós, tá certo? Então, o que acontece?
Sempre nós entramos numa reencarnação para determinado aprendizado. E pode se melhorar ou pode prejudicar. Se melhorar, você continua na jornada. Se piorar, você vai ter expiações para você ter que resolvê-las. Então, é isso. Lógica e razão acima de tudo. Nós temos que pensar muito nisso, porque o Espiritismo nos chama para a responsabilidade. Ok? Voltar o som aqui, senão não dá, né? Antes de passar a palavra para o Fábio, só fazer uma consideração que eu devia ter feito no começo, mas ainda está em tempo. Normalmente, quando nós fazemos o estudo da sexta-feira, o estudo da revista, nós temos um tempo determinado de 1 hora, né? Hoje é um estudo diferente, são temas que requerem um pouco mais de... que a gente se alongue, às vezes, um pouco mais nos comentários, são temas mais polêmicos, talvez, né? E a gente não tem um tempo determinado, então nós não vamos terminar rigorosamente no prazo de 1 hora. Mas nunca passamos de 2 horas, né? Isso nunca vai acontecer. Então, poderemos chegar até às 11h30, mas passar, não. Fábio Fadel, passo para você, meu caro amigo. Olha, Deja, eu fico impressionado com a coerência da doutrina espírita em relação à justiça do Criador. Porque, com todo respeito a determinadas religiões, vamos supor que uma pessoa cometa um crime horrível, sei lá, um assassinato, estupro, coisa parecida. Em determinadas situações, essa pessoa vai para determinada religião e ele diz que ele se arrepende, e aí, segundo essas religiões, volto a dizer com todo respeito, ele está tranquilo e depois da morte do corpo físico ele vai desfrutar de um paraíso de ociosidade. Vamos supor que esse sujeito tenha matado o meu filho, uma suposição, e que, pelo fato dele ter feito isso, eu vou ficar com raiva dele, com ódio dele até o final da minha vida. E se eu não pertencer a determinadas religiões que pregam essa salvação, muito provavelmente eu iria para o inferno e ia ficar por resto da eternidade no inferno, né? Enquanto quem cometeu o crime, por pertencer a determinada religião, ele ia para o céu lá, ficar sem fazer nada. A doutrina espírita, ela muda esse conceito e vai falar que aquele que fez o mal, ele vai precisar se arrepender, ele vai precisar expiar e ele vai precisar reparar. O que vai ao encontro do que eu acho que seria uma coisa mais justa. Não basta só que nós nos arrependemos do que nós cometemos, dos erros que nós cometemos. A gente tem que expiar e a gente tem que reparar também determinadas situações. Então, a doutrina espírita nos diz que nós, e está destacado aí em vermelho, nós somos o árbitro da nossa própria sorte. Se nós estamos vencendo determinadas situações, isso foi porque nós mesmos tivemos alguma escolha que não foi tão boa, e no caso nós estamos passando por situações que nós não passaríamos se nós tivéssemos feito a escolha certa. Mas isso só vai acontecer porque é uma ferramenta didática do Criador para que a gente saiba que a gente não pode mais repetir determinadas situações. Do meu ponto de vista, André, Deja, Henri e meus amigos, isso vai ao encontro totalmente da justiça do Criador. Obviamente que a doutrina espírita nos diz que todos nós seremos espíritos puros, mas isso vai depender de cada um de nós. Nós não vamos ter nenhum tipo de privilégio. E nem quando nós cometermos determinados erros, nós vamos ficar para sempre sofrendo no lugar de sofrimentos físicos. Então, esse conceito da doutrina espírita, para mim, ele explica muito claramente como Deus é justo e é bom com todas as suas criaturas. André, eu já vou passar para você, e inclusive colocando a perguntinha da Alice. Ela fez para você, então? Beleza. Alice, esse material ele é produzido, salvo engano, foi pelo Henri. Aqui não está seguindo nenhum texto, né, nenhum livro ao pé da letra, tá? É um catado de informações doutrinárias que a gente está usando aí como referência. Então, você não vai achar isso aqui textualmente em livro nenhum, tá? É como se fosse um resumo de vários tópicos e de várias obras, tá?
a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente ouve em determinadas situações, determinados palestrantes espíritas. Tem um grande nome do movimento que fala que o teu sofrimento, ou o meu sofrimento, ele tem dia e hora para acabar. Perceba que esse texto do Henri, que é bem escrito e é pautado no livro Céu e Inferno, não fala nada sobre isso. Kardec nunca falou sobre isso, como se o sofrimento fosse cronometrado. Tá? Isso aí é subordinado à vontade da alma, do espírito, de corrigir a sua imperfeição e caminhar na direção do bem, do certo, do correto, daquilo que é de acordo com a lei de Deus. Tá? Então, cuidado com essas informações, tá, gente? Cuidado com interpretações, que eu já vi expositores espíritas dizendo que os espíritos que ajudaram Kardec lá nas obras, no trabalho de Kardec, tinham reminiscências católicas, porque usaram a palavra castigo. Se tivessem estudado um pouquinho de mediunidade, saberia que a palavra castigo, gente, ela era utilizada na época de Kardec. E que a palavra escolhida é do médium, não é do espírito. Então a gente tem que entender a ideia. Tanto castigo como recompensa são, na verdade, consequências daquilo que nós fizemos. Se nós fizermos o bem, nós vamos escolher o bem. A gente chama, por conveniência, de recompensa. Se nós fizermos coisas erradas, nós vamos colher dor. A gente, convenientemente, chama de castigo. Mas não pode pensar num Deus que vai nos punir exatamente por aquilo que a gente fez e entender que tudo que a gente faz que não é correto tem, como diz o Código Penal da Vida Futura, consequências naturais da falta cometida. Tá? Então veja que é uma justiça que não é pautada em relógio, que não é pautada em tabela de preço, né? Porque dá a impressão que tem uma tabela de preços, né? Como a gente via antigamente, né? No confessionário, a pessoa, dependendo do erro, era um tanto de Pai Nosso, um tanto de Ave Maria, então parecia que tinha uma tabela de preço, né? Que o padre consultava para mandar rezar tanto disso ou tanto daquilo. E no movimento espírita parece ter uma tabelinha também, né? Quem está sofrendo isso é porque fez aquilo. Como se houvesse causa única. Como se Deus não fosse um pedagogo universal e que colocasse essas situações, né, dentro do princípio de causalidade, de acordo com a nossa necessidade, porque o objetivo não é punir, é fazer eu enxergar o erro, que é o primeiro passo antes do arrependimento, né? Ninguém corrige erro, ninguém se arrepende de erro enquanto não descobrir que é um erro, né? Então esse é o primeiro passo. Então a pedagogia de Deus para o espiritismo, ela é um pouco diferente do que tem sido ensinada de uma forma geral no nosso movimento. Muito bom mesmo. Eu estive revendo hoje, alguém comentou alguma coisa aí? Não, né? Eu estive revendo hoje esse texto que nós analisamos da vez passada, nós já comentamos longamente esse texto aqui, e eu vou, para poupar tempo, eu vou me abster de comentá-lo, porque nós já o comentamos e os amigos já o fizeram hoje também. Então eu vou passar adiante, se me permitem, ok? Sem problemas. Vamos agora, começamos com o Henri. André, pode ser seu agora? Pode, deixa eu só conferir uma coisa, nós estamos pulando do item 8 para o item 12? Não é que isso daí, pelo que eu entendi, o Henri pode explicar melhor, mas pelo que eu entendi, não tem uma sequência. Ele pegou alguns itens, né, Henri? Então tá, beleza, vamos lá. É Livro Céu e Inferno, primeira edição em 1865, item 12. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm o seu anjo de guarda, anjo guardião, espírito protetor, enfim, que vela por cada um, espia os movimentos de sua alma e se esforça por suscitar nele bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Contudo, o guia protetor age, na maioria das vezes, de forma oculta, sem exercer qualquer pressão. O espírito deve melhorar por efeito de sua própria vontade e não devido a qualquer imposição forçada. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente empurrado num ou no outro sentido. Se faz mal, sofre as consequências durante tanto tempo quanto permanecer no mau caminho.
o que nós falamos agora há pouco, consequências naturais, sem tempo determinado. Desde que dê um passo em direção ao bem, sente imediatamente os efeitos. E o Henri trouxe para a gente a lei do anjo guardião, que fica ali em torno da questão 490 de O Livro dos Espíritos, tá? Lembrando que esse anjo guardião pode nos seguir, pode estar conosco durante mais de uma encarnação, não é necessário que em cada encarnação eu tenha uma, tá? Tenho um anjo guardião. É um espírito, uma ordem acima, então você tem que ter uma noção de escala espírita para entender isso aqui. Tá? Nós, espíritos de terceira ordem, temos um anjo guardião na segunda ordem, portanto, ele está bem na nossa frente na evolução, ele tem muito a nos oferecer, tá? E se fôssemos espíritos de segunda ordem, teríamos como anjo guardião um espírito de primeira ordem, um espírito puro. No caso, nós temos o exemplo de Allan Kardec na Revista Espírita e em outros pontos da obra dele, tá? Aqui também tocou-se no assunto da forma oculta, né, da influência oculta. E aqui vale lembrar que Kardec vai dizer que o fenômeno pode ser oculto ou patente. O oculto é aquele que a gente está sendo levado a fazer alguma coisa, a gente está sendo influenciado e não sabe. O patente é aquele quando o médium é patente, né, o chamado médium ostensivo, e ele sabe que está sob influência, ou sabe que está sendo o veículo de uma influência ou de um pensamento que não é dele. Tá? Eu esqueci uma outra coisa que eu ia falar aqui, depois eu volto. Som bloqueado. Já aí, tá mudo. Essa coisa é complicada, né? Tem que aprender a mexer com isso, gente. Faz pouquinho tempo que está fazendo, né? Hein, Fábio? É teu agora, Fábio. Você já tinha me chamado, Deja? Que eu não vi mesmo, estava mudo. Não, eu estava mudo. O Henri, o André, para variar, falaram muito bem sobre essa passagem. Eu gostaria só de destacar que o anjo protetor, e eu prefiro mais espírito protetor do que anjo da guarda, porque, assim, eu prefiro porque isso aí, apesar de ser o Kardec que escreveu, isso aí remete a um misticismo, querendo ou não, eu prefiro mais o espírito protetor, mas não tem o menor problema. Os espíritos falam que a gente se entende com as palavras, né? Mas ele fala assim, olha, de forma oculta, sem exercer qualquer pressão. E isso é bastante importante, porque o espírito protetor, ele vai nos inspirar nos momentos em que nós devemos decidir determinadas coisas, né, o André e amigos. Quem fica pressionando, quem faz isso é o espírito de terceira ordem, geralmente os espíritos obsessores que fazem isso. Então, muitas vezes, já me perguntaram, Fábio, como que teu espírito protetor deixou acontecer isso? Ele falou, ele me inspirou. Agora, coube a minha escolha, né? De fazer, diante de alternativas, eu fazer a escolha. Então, muitas vezes, quando pergunta sobre o espírito protetor em determinadas situações, onde que ele estava, o teu espírito protetor que deixou acontecer determinada coisa, fala, onde ele sempre esteve, sempre tentando me inspirar. Agora, vai depender de cada um de nós, quem nós iremos seguir, no caso, né? E isso eu acho bastante importante, Deja. Muito bom, Fábio, muito bom, você observou bem. Agora, o Henri não comentou ainda esse, né, Henri? Exatamente. Eu queria chamar a atenção para essa figura do anjo guardião, do guia, o que for, porque na literatura mediúnica nem se toca nisso. Nem fala, nem se mostra isso. Já que a gente está falando em coerência doutrinária, é um negócio complicado, né? Se você for ler o livro nosso lá, e esse aí que está aqui é baseado no livro Mensageiro, você não vê essa figura na literatura mediúnica, você não vê. Você vê aquele lá falando que existem uns espíritos, os ministros e tal, mas esse espírito que está do lado te ajudando, você não vê.
Isso é uma das maiores contradições que nós encontramos na obra de... Maiores, quer dizer, eu quis exagerar, mas uma das grandes contradições. Porque o espírito protetor é o espírito superior que está cuidando de nós, gente. Isso é fantástico. E o pessoal, porque você está numa situação de desespero, faça uma prece para o anjo guardião. Ele vai estar do seu lado. E é um espírito superior. É um espírito que está te dando uma proteção. Então, se você não tem consciência disso, se você não tem... você vai... Porque tem gente que é assim, você já perceberam, né? Vai fazer uma prece, vai remeter ou a Maria, ou a Santa não sei de quem, ou a Jesus, e o anjo guardião fica oculto. Então, isso é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. Quer dizer, nós, espíritos encarnados, os desencarnados, nós somos uma grande coletividade, todo mundo se ajudando. Quando nós formos para a segunda ordem, né, daqui uns bilhões, ou talvez uns bilhões de anos, que essas figuras aqui são meio complicadas, mas o que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai querer fazer é ajudar um de terceira ordem. Porque é natural, é a natureza. Aqueles que estão mais avançados vão ajudar os pequenos. Os pequenos já foram ajudados, e eles vão crescer e vão querer. E isso é a vida do mundo espiritual, essa dinâmica maravilhosa. Todo mundo trabalhando e pode todo mundo. Não você ficar numa cidade meditando, olhando uma praça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso que está aqui é importantíssimo. E a gente percebeu já que não tem na literatura mediúnica. Não tem. E outra coisa também que eu queria... Todo espírito tem um anjo guardião, até um Hitler da vida. Vejam como a misericórdia de Deus é fabulosa. A gente não tem noção de como é isso. Veja, a gente está falando do anjo guardião. E outra coisa, o pessoal do movimento, e aí vamos continuar nessa coerência, só fala de obsessor. Vocês já repararam? É como se a influência oculta que está na 459 fosse só de espírito mal. E a influência do anjo guardião? Aí o movimento fica em torno de figuras, espíritos maus que ficam o tempo todo obsediando a gente. E se você vai lá no centro espírita e fala uma coisa contrária, você está obsediado, manda você para o tratamento. Então, cadê o anjo guardião? Só fala em obsessor, só fala isso aí. E não tem aquele que diz assim, olha, você tem um espírito que está do teu lado, conversa com ele, chama ele, peça as coisas que são automáticas. Agora, como o Fábio disse, e aí né, Fábio, você, o nosso anjo guardião, tem um problema sério, né? Porque ele fala com a gente e não dá muita atenção, não. Muito bom. Vamos voltar ao texto, então, aqui. O espírito protetor, meu espírito protetor fala para tomar cuidado, daí eu ouço o André Sobreiro, né? Daí o que acontece? É só confusão para o meu lado. Péssima influência. É complicado, moçada, é complicado. Mas vamos em frente. Essa questão de eco que o pessoal está reclamando aí, eu acho que é algum microfone nosso aberto, enquanto o outro está falando. Quer ver? André, experimenta fechar o seu, vamos ver. Fechando. Agora eu gostaria que o Carlos Antônio me desse um retorno, por gentileza, se o meu som continua com eco. E Alice, quando o Henri falar também, observe se continua com eco. Porque eu acho, para mim, cessou o eco. Eu estava com eco também aqui no meu ouvido. A partir do momento que o André fechou o dele, acabou o eco. Para mim. Então, eu gostaria dessa informação, por gentileza. Mas vamos em frente. Esse item aqui traz a figura do anjo guardião, é sempre muito interessante. O Fábio tocou num ponto curioso que é bom lembrar isso daí. A palavra, eu já vi essa crítica sendo feita por outras pessoas, viu, Fábio? Essa questão de usar a palavra anjo, né? Mas anjo é uma expressão da religião católica, não sei o que lá, né? Mas a palavra foi usada pelos espíritos, foi usada pelo Kardec.
É claro, a gente tem que entender o significado que é dado à palavra, né? Ela é empregada no sentido... Aí, agora voltou o eco. Para mim aqui. Eu vou atualizar a página para ver se melhora, tá? Já volto. Falou. A gente, é lógico que nós espíritas, a gente que estuda Kardec e tudo mais, a gente entende, Fábio, Henri, André, todos nós que estudamos aqui, James, todo esse pessoal aí, Ana, Gleides e tal, todo o pessoal que está aí, a gente sabe que a palavra é usada com um sentido próprio, é como se fosse, por exemplo, não, continua com eco. Para mim continua com eco. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem um significado próprio. É como se fosse uma expressão técnica utilizada por determinada ciência, né? Todas as ciências têm as suas palavras próprias, sua terminologia própria, né? Então, é nesse sentido apenas. Mas eu concordo com o Fábio. Essa expressão, diante de pessoas leigas, causa uma certa estranheza mesmo. Essa questão de agir de forma oculta, e os companheiros já comentaram, eu só queria tocar de leve no assunto e dar uma reforçada, porque já foi dito, né? A influência do anjo guardião, a pessoa fala assim, igual o Fábio comentou, né? O teu anjo guardião não te... Por que teu anjo guardião te deixou fazer isso, no caso, né? Mas como é que funciona esse negócio? Na verdade, a gente não está escutando anjo nenhum conversar na nossa orelha. A gente tem vários pensamentos, as ideias estão conosco, a gente tem um pensamento de fazer, tem um pensamento de não fazer. Será que se eu fizer é melhor? Será que se eu não fizer não seria melhor? Qual seria a melhor opção nessa hora? Aí vem, vou fazer assim, mas se eu não fizer vai acontecer isso, vai acontecer. Enfim, a decisão, a escolha tem que ser nossa. Por essa razão que está explicada aqui. Porque se ficasse muito claro, por exemplo, a influência, ela não fosse oculta do anjo guardião, se ele pudesse, por exemplo, chegar claramente, nitidamente para nós e dizer, haja de tal maneira, tome tal decisão, faça isso, faça aquilo, o que ia acontecer? A gente ia fazer. É o anjo guardião que está falando. Qualquer pessoa de um pouquinho de bom senso seguiria o conselho. Só que qual mérito que a gente teria nisso? Nenhum. E é isso que está explicado aqui, ó. Nós precisamos agir, precisamos nos melhorar, fazer as melhores escolhas como resultante da nossa própria vontade, do nosso próprio discernimento, livre arbítrio para fazer ou deixar de fazer, sem saber se a informação está vindo daqui ou dali, se a sugestão vem daqui ou dali. Quem tem que escolher qual é a melhor e tomar tal ou qual decisão somos nós. Por quê? Para ter o mérito da escolha ou a responsabilidade, tanto faz. Tem que ser assim, a gente não pode ser fatalmente levado num sentido ou no outro. Porque se isso acontecesse, nós não teríamos o mérito ao fazer o bem e não teríamos a responsabilidade ao fazer a coisa errada. Então, a frase final aqui explica isso perfeitamente. Ó. Se a gente age mal, vamos sofrer as consequências desse mal durante o tempo em que permanecermos nele. Agora, se a gente agir bem, a gente vai começar a sentir o efeito do bem, porque o bem que nós escolhemos por conta própria, por nosso livre-arbítrio, também trará consequências. É sempre a questão das consequências. Todas as ações geram consequências. Bom, pessoal, a questão do eco, pois não, pode falar, quem chamou. Eu ia perguntar isso também, né? Se o eco melhorou aí, pelo menos para os amigos aqui que estão na tela, ninguém mais está com eco, né? Enquanto eu falava agora, já não ouvia mais o eco, André. Acho que você resolveu o problema que eu atualizei a página, né? Geralmente resolve. Então beleza, eu acho que foi isso. Deixa os amigos... Aí, o James já está nos ajudando lá, deixa os amigos nos ajudarem. Ana Cláudia também falou que cessou o eco, James falou que tá bom, tá melhorando, beleza. Tem uma outra questão aí que precisa ser analisada,
Porque a gente sabe que todo espiritualista que vem para o movimento espírita chega achando que sabe, colocando ideias próprias, e nem sempre a casa espírita, o estudo espírita, tem seriedade e autoridade, e aqui eu não estou falando de autoridade moral, estou falando de conhecimento de Kardec, para poder brecar e falar, não, peraí, que a gente estuda Kardec. E o movimento criou uma terminologia estranha e vai falar em mentor. E eu não estou discutindo aqui se a palavra é correta, se a palavra é errada, nós até já vimos isso, aí desde olhou no dicionário, o mentor dá a conotação de um orientador, de um... Enfim, a palavra em si não é o grande problema. Mas vai se criando terminologia para justificar o relacionamento com espíritos não muito evoluídos, não muito dignos. Quando Kardec vai falar sobre a orientação de todos nós, médiums ou não, nessa relação com o anjo guardião. Esse é o espírito com quem eu tenho que saber me relacionar, que eu preciso entender quando ele fala comigo, de que forma, que eu precisaria silenciar o meu interior para captar o que vem de fora, entender que não é meu, enfim, aquele processo que todos nós já estudamos. Então, no movimento está cheio de termos aí estranhos para tentar justificar relações com os espíritos que não têm fundamento. E aí eu queria que vocês me ajudassem nesse comentário, trazendo aí as contribuições de vocês. Isso está abrindo para tudo quanto é tipo de espírito, ser chamado de mentor, ser chamado de anjo guardião, ser chamado disso, daquilo, e só fortalece, né, só aumenta a bagunça que já vem de muitos anos, né? Ok, Fábio, quer falar sobre isso? Assim, às vezes, se eu estiver errado, por favor, amigos, vocês me corrijam. Eu vejo pessoas que têm uma vida simplesinha, igual a minha, e fala que tem um mentor, que meu mentor isso, meu mentor aquilo. E eu fico pensando, o que essa pessoa faz de diferente? Porque eu acredito que o Allan Kardec, tenho certeza que teria um espírito desse naipe, para auxiliá-lo, né, tudo. Mas, por exemplo, eu que tenho uma vidinha meio tranquilinha, vou trabalhar, volto, faço as lives, Vai para o Chile. Vou para o Chile trabalhar, assim, vou para o baile de flashback e tudo. Você acha que teria, vocês, amigos, você acha que teria um espírito totalmente dedicado, mentor, para ficar me acompanhando 24 horas? Será que eu necessitaria de algum espírito, sendo que eu já tenho um espírito protetor? Então, eu acho, e me perdoe se eu estiver errado, vocês me corrijam, eu juro que eu não fico melindrado com essas coisas. Eu acho que tem pessoa que tem uma vida tão simplesinha e fica abrindo a boca falando que meu mentor isso, meu mentor aquilo. Eu acho que são espíritos que vêm, missionários que vêm numa missão, que dependem talvez de um espírito para dar um suporte ou coisa parecida. Mas a grande maioria, desde amigos, André, Henri, para mim, eu acho que não precisa dessa figura. E o que eu tenho visto de gente que fala que tem mentor do lado, assim, eu acho, não sei. Eu não sei se a pessoa está se referindo ao espírito protetor ou se ela acha que, além do espírito protetor, tem um mentor ainda para ficar 24 horas. Eu tenho certeza que o meu espírito protetor, ele só me dá umas inspiradas, muitas vezes eu não ouço ele, né? E assim, não precisa ter uma dedicação assim que algumas pessoas que têm uma vida simples, igual a minha, dizem que tem um espírito 24 horas para ficar inspirando, determinando as coisas que a pessoa tem que fazer. Pelo menos eu tenho esse pensamento. Se eu estiver errado, fique tranquilos. Pode. Fábio, eu penso que essas pessoas que falam que tem mentores, eles estão se referindo ao próprio anjo de guarda. Não estão, acredito eu, que a ideia na cabeça delas é o mesmo, não seria um outro, não. Penso assim. Agora, você tem toda a razão, eu concordo inteiramente. No meu modo de entender, não é dessa forma que as coisas se passam. O espírito ficar 24 horas por dia acompanhando a gente, faz isso, faz aquilo. Isso não é o que o espiritismo ensina a respeito da figura do anjo guardião. Henri, você quer comentar? Eu acho que... Desculpa aí. O Carlos Antônio fez um comentário bem coerente.
Que mentor vai querer cuidar do Talibã, né? É verdade, ô Carlos. Tem isso também, né? Eu acho que André tocou no ponto fundamental. A pessoa pensa que não, mas isso mostra o comportamento do espírita do Brasil. Passividade. Esse é que é o problema. Como o André falou, o Jair falou, qual a necessidade de ter um mentor? Como o Fábio também tocou. Mas o religioso, aquele cara que foi acostumado a ter um padeciço ali, para ter um rezo, para ter uma coisa assim que ele se agarre, ele vai usar a figura do mentor. Como se fosse um santo dele, uma coisa que fosse salvar, e uma bengala psicológica. É diferente do anjo guardião. O anjo guardião ele está ali para dar conselhos e não vai direcionar. A gente não é marionete de espíritos, né? Na verdade. Porque senão não tem mérito nenhum. Mas André está tocando num assunto que é muito pertinente que a gente fala agora, porque isso gera um comportamento no espírita totalmente equivocado. Aí, André, é que vem o porquê de ter médiuns que todo mundo segue, o que tem espíritos que todo mundo segue, e porque quando um de nós que vai fazer uma crítica a um espírito desse ou médium, o cara fica revoltado, porque na cabeça dele são o quê? São guias espirituais evoluídos, são santos. E aí começa a dar problema. O grande problema dessa figura, né, que agora virou... A gente tem pior do que esse aí, viu, André? O coach espírita, né? Tem o coach espírita agora, né? O cara que vai na internet, que faz sua palestra, aí vende um curso, aí começa a complicar. Tem muitos famosos aí vendendo curso na internet, 900 e tantos reais o curso num rapaz desse. Praticamente aí, todos eles lá, as estrelinhas, tudo virou vendedor de curso agora. Aí é complicado, porque uma das coisas que a gente passou um tempão aqui falando sobre fraude espírita, e uma das características é a cobrança. Cada que faz, olha, se você tem um médico que cobre, eu estou falando do médico, desconfie dele. E parece que o pessoal não sabe disso. Aí fica fazendo livro, vendendo CD, fazendo não sei o quê. Tudo isso tem interesse. Às vezes nem é isso, é o próprio interesse da pessoa ir numa tribuna e falar. Mas tem coach espírita que cobra palestra. Tem coach espírita que estava em programa da Globo, famoso, e vai cobrar palestra. Isso é um absurdo. E os congressos espíritas pegam essas figuras, colocam lá, pagam essas figuras e cobram R$300 para uma pessoa participar. Como aqui teve em janeiro um aqui que eu estava até comentando entre a gente. Tinha cobrança assim, R$300 para o espírita, 150 quem for da federação, R$80 criança. É um negócio assim de louco, de maluco, eu não consigo entender. E se você vai na programação, só tem palestra, não tem grupo de estudo. Porque eu participo de congressos de concreto armado, claro, qualquer congresso grande você tem as palestras, que são como se fosse uma coluna, e tem paralelo às palestras, grupos. Grupos de estudo sobre determinados assuntos. Um congresso de espiritismo devia ser assim. Você devia algumas palestras com algumas pessoas, ou então com alguns grupos, e grupos de estudo para determinados assuntos. Né? Como, por exemplo, uma das coisas que a gente tinha, que eu falou, o que aconteceu, inseminação artificial. Quer dizer, poderia começar várias discussões sobre esses assuntos para a gente chegar em umas conclusões. Mas não, aí fica naquela velha mesmice. O cara vai lá para cima, fala, o pessoal sai chorando, achando maravilhoso, não sabe nem o que o cara falou. Não falou nada de espiritismo, só de autoajuda. Então, o que o André tocou é sério, porque o comportamento do espírita brasileiro é esse, é passividade, né, André? Não é aquele cara que é questionador, aquele cara que fala, esse cara tá falando isso aí, tá doutrinário, vai lá, dá uma olhadinha lá no livro dos espíritos. Né? Porque ontem, Fábio, a gente foi fazer uma live, a gente fala, tem gente que fala que Kardec nunca tocou em colônias espirituais, nunca falou. Aí o livro dos espíritos, 1017, 1012, fica como? O cara fala que Kardec nem tocou nesse assunto.
Está lá no Livro dos Espíritos, ele fala em cidades, chega a Cidade das Flores, Cidade dos Eleitos, né? Aí chega o pessoal que fala, os livros mediúnicos complementaram Kardec. Kardec está lá, desatualizado, e fica. Por que eles fazem isso? Porque é a figura passiva. Que André tocou, aquela pessoa que precisa de um mentor para ajudar uma pessoa. E isso é perigoso, porque você cria pessoas. E aí, isso quem alertou foi Jesus. Jesus já alertou a gente sobre isso. Guia de cegos. Cegos guiando cegos. Esse é que é o problema. Beleza. Vamos retomar, então, aqui a nossa sequência. Fábio, pode ser seu? Sim. Basicamente, o livre-arbítrio e suas naturais consequências são a estrutura do entendimento da moral espírita. Compreender isso é tirar uma canga das costas criada de medos, preconceitos e ilusões impostos pelas religiões e pelo desvio do real entendimento dos princípios do espiritismo. Moral é um desenvolvimento gradativo de qualidades espirituais, depende da vontade que cada um possa ter. O fato de estarmos em evolução faz compreender que errar e acertar estão incluídos naturalmente nesse processo, não havendo necessidade de culpa, e sim de reconhecimento dos equívocos e o necessário ajustamento. Controvérsia. Essa lei foi confundida com a lei da matéria densa denominada ação e reação. As leis embutidas na matéria densa são deterministas, funcionando sempre da mesma maneira, na dependência do tipo de organização molecular ocorrido. Esse determinismo não pode ser aplicado ao comportamento humano, que é resultante das escolhas e decisões que diferem de indivíduo para indivíduo, segundo a sua história evolutiva, e no mesmo indivíduo, nos vários aspectos da sua vida. Perfeito, Deja e amigos. Assim, a doutrina espírita, ela nunca falou sobre essa lei de ação e reação, e que as pessoas têm um entendimento muito errôneo sobre isso aí. Porque nessa lei, se nessa vida o André vem e me mata, na próxima vida eu reencarno com o André para eu matar ele. E a gente não sai nunca desse looping, Deja. Dá para entender? A gente vai ficar para sempre nisso aí. E agora vamos supor não, é verdade, o André já é um espírito evoluído que está na última encarnação nesse mundo de provas e expiações. Eu mato, vamos supor que eu assassino o André. Quer dizer que ele vai deixar de ascender para um mundo superior só para vir aqui para me matar de novo e começar novamente? Existem casos, a gente vê lá no Livro Céu e Inferno, de espíritos que cometeram assassinato, de irmão, de esposa, e essas pessoas que foram prejudicadas já perdoaram, já não estão nem mais com o pensamento nesses espíritos. Você acha que eles vão deixar de seguir o caminho dele, de evolução, para ficar voltando de acordo com lei de ação e reação, se vingar novamente? Então, assim, o André falou, vocês já falaram bastante aí, a lei divina não é uma lei de vingança, a didática do Criador é para que a gente adquira conhecimento, e não é necessário que eu me vingue todas as vezes para que eu consiga ter noção, porque senão, eu volto a dizer, se acontece esse caso do André, ele vai deixar de ascender para um mundo superior só para que eu, sei lá, que ele tenha que me matar ou coisa parecida. Então, esse negócio de ação e reação, conforme está no texto aí, é uma lei da física e que, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com o espiritismo. As leis divinas, o objetivo delas é didático e é para fazer com que o espírito consiga evoluir na escala espírita. Ok. André, pode ser você? Sim, claro. Só para o pessoal entender a linguagem que a gente está usando, deterministas quer dizer o quê? Que seria tudo obrigatório. Então, obrigatoriamente teria uma reação na mesma intensidade, só que em sentido contrário. Foi o que o Fábio falou, né? Se alguém mata alguém, na outra encarnação a situação se inverte, tá? Então seria obrigatório isso, nós não teríamos o livre-arbítrio.
E a evolução não resolveria nada, como o Fábio disse. Eu já evoluí, eu já perdoei, mas pela lei de ação e reação, eu seria obrigado a retornar para matar aquela pessoa que me matou. Então, quer dizer, eu evoluí para quê? Se eu tenho que voltar para cometer isso, tá? Em cima do que a Ana está perguntando aqui sobre a lei de causa e efeito, embora os nomes sejam parecidos, Ana, o sentido é diferente. É isso que nós estamos tentando passar, tá? Causa e efeito é uma lei natural, é uma lei de Deus, a cada um segundo suas obras, como diz Jesus. Ação e reação é lei física. A lei de causa e efeito é uma coisa. Tá? Eu plantei coisas não boas, o resultado não pode ser bom. Isso é causa e efeito. Agora, daí a eu matar alguém e essa pessoa ter que me matar em outra encarnação, que é o sentido de ação e reação, né? Salvo engano, é a terceira lei de Newton. Se eu tiver errado, os colegas me corrijam aí. Terceira. Se eu matei, eu preciso ser morto pela mesma pessoa que eu matei, aí é outra história. Que essa pessoa pode muito bem me perdoar, seguir o caminho dela, e eu que matei alguém, vou me virar aí de outra forma para, de alguma forma, resolver o problema que eu criei. Tá? Se essa pessoa que eu matei já me perdoou, por que ela tem que reencarnar junto comigo? Então não confunda ação e reação com causa e efeito. Embora o nome dê a entender um sentido parecido, não é. A ação e reação é uma lei física. Então se eu der um soco nessa parede aqui, vamos supor que esse soco tenha 50 quilos de peso, a minha mão vai tomar um soco de 50 quilos de peso. Tá? Ninguém vai se deslocar para lado nenhum, por quê? Porque a minha mão bateu na parede e parou, a parede aplicou essa força na minha mão, proporcional. Ninguém venceu essa disputa de forças, vamos dizer assim. Ó. Sentido contrário, mesma intensidade. Só isso. Beleza. Foi o Fábio que leu, André Henri agora, né? Isso. Então, completando o que André e Fábio falaram, né? A gente tem o livro Céu e Inferno cheio de exemplos para a gente olhar sobre isso daí. Eu vou citar dois, que é bem característico, né? A gente fala bastante sobre ele, o Antônio B. O Antônio B é um espírito que ele paredou a mulher dele, e na hora que ele era considerado uma tortura seríssima naquela, até hoje, né? Você pegar a pessoa, colocar numa parede, fechar a parede, a pessoa em 8 dias vai morrer. É um sofrimento terrível. E ele, na consciência dele, quando ele é evocado, né, ele morre e é enterrado vivo. E quando Kardec evoca ele na consciência, ele diz que ele sentiu a necessidade de passar por isso. Foi uma escolha dele. E não. Esse aí, né? Isso, que é exatamente, isso mesmo. Então não é uma coisa que foi imposta para ele. Ele sentiu a necessidade, a consciência dele sentiu. Tem aquele negócio de, preste atenção, ao arrependimento, expiação e a reparação. Ele sentiu essa necessidade de passar por isso. Como o Fábio disse, existe a pergunta que fazem a ele: e a sua mulher? Vai lá, ela diz que ela já nem pensava nisso, perdoava ele já. Quer dizer, não tem essa relação de a mulher voltar com ele depois e ter que enterrar ele vivo. E o que ele passou também não foi devido, foi que ele diz isso: eu precisei passar por isso. Ele quis, não foi nada imposto. Porque se fosse ação e reação, teria isso, mas não. Porque, pessoal, a gente tem que entender que a reencarnação não é dessa forma que o pessoal fala: bateu, faz aqui e vem para lá. Não, não é assim. Inclusive, é um dos erros de vários palestrantes quando colocam a figura do suicida. O suicídio é o maior crime que existe. A única coisa que todo suicida vai passar quando desencarna é a frustração e o desencanto, e achava que ia acabar com tudo e não acabou com nada. E ele vai dizer: a única coisa que ele passou é isso. Ele achava que ia resolver o problema e piorou. Mas cada suicida, cada espírito tem uma história. Tem os agravantes e tem os atenuantes. Lá também no Céu e Inferno tem um exemplo interessante, né? Que era um suicida, amigo de Kardec, que se suicidou. Kardec chama ele para conversar
e ele explica que foi a terceira reencarnação que ele se suicida. E a prova dele era vencer o suicídio. E impressionante é que ele não era um cara aleijado, com problemas mentais, não. Porque se houver cessação de reação ao efeito e causa e efeito, o suicida dá um tiro na cabeça, que é outra maluquice que o pessoal fala, que você fere o perispírito, você ia voltar com um problema mental. Não existe isso. E como o André falou, o pessoal fica usando um conceito equivocado. Aí você cai dentro da igreja, né? Você cai dentro do raciocínio religioso, você ser castigado pelo que você fez. Então o pessoal deturpa tudo em relação, porque não estuda. Outro exemplo fantástico do livro Céu e Inferno, Marcel, o menino do quarto 4, uma criança com 10 anos, né, com um sofrimento terrível, deformado ao extremo, e filhos de muçulmano, família muçulmana, deixa o menino no hospital e simplesmente o menino abandona o menino. O menino com inteligência fabulosa, conquista médicos, enfermeiras. Tem uma situação lá que é bem nítida no Céu e Inferno, que ele chama o médico e diz: doutor, me dê mais remédio para dor. Aí o médico diz: mas eu não posso fazer isso. Não, mas por que você quer? Porque de noite eu estou sentindo dor, estou gemendo e estou incomodando os meus colegas de quarto. E ele, esse menino, quando desencarna, Kardec escreve, o médico escreve para Kardec, que todo mundo no hospital ficou admirado por essa criança e não entendeu o que aconteceu. Quando Kardec evoca esse espírito, a primeira pergunta: o que você fez para merecer isso? Ele disse: a minha última reencarnação, eu vivi até 93 anos, se não me engano, e resolvi tudo. Pedi uma missão para cuidar de crianças e pedi uma encarnação de 10 anos para aprender o sofrimento dessas crianças para eu resolver. Era um missionário. Aí hoje você vê uma pessoa na rua, aleijada, esse rapaz está pagando o que fez. Não existe isso. Não existe. Porque se você botar ação e reação, essas coisas todas, fica parecendo que existe um grande tribunal, ou Deus mesmo, que vai acontecer e vai levar você lá. E a encarnação é um aprendizado, não é um castigo. O Henrique, Não é fala uma palavrinha para Ana, Henrique, por favor. Vou falar. Está parecendo uma autopunição e com essa interpretação. Não concordo, discordo totalmente disso daí. Porque, veja bem, não existe punição. O que acontece, Ana? Vamos lá, é o que o André falou, as palavras. Por que Jesus falava em parábolas? Por que Jesus usou a sua fé do tamanho de uma semente de mostarda? Se fosse no Brasil, ninguém ia entender nada. Agora, lá, os agricultores, aquelas pessoas que... Jesus usou esse exemplo, que o pessoal entendia, porque a nós de mostarda é bem pequenininha. Jesus usou a sua fé pequena. Então, os espíritos usam as palavras que as pessoas entendam. Ele usou punição, ele usou castigo, que era uma coisa que só que o espiritismo ressignifica isso. A punição nada mais é do que o sofrimento moral do espírito. A consequência natural é isso. E o espírito interpreta como se ele estivesse sendo punido, mas não. É imperfeição. Também nos livros Céu e Inferno está dizendo: o sofrimento moral é inerente à imperfeição do espírito. Então, enquanto eu tiver imperfeição, eu vou sofrer. Não estou sendo punido. Agora, tem espírito que não tem essa consciência e interpreta que está sendo punido. A gente não pode entender isso, porque senão, se você está sendo punido, alguém está fazendo isso com você. Aí é que está o problema. Quem está fazendo isso? Um espírito mais elevado? Deus. Não é. O Deus do espiritismo não pune. O de Jesus não punia. Entendeu? Então é isso aí. A gente tem que entender bem direitinho isso, e também o conceito de expiação. Tem muita gente, bota aqui na coisa, por favor, diz aí o que ela está falando aqui, ó. Vencer o suicídio na expiação. Bota aqui, Gabriel. Tá. Vencer o suicídio não é expiação. Expiação é vencer o desgosto de uma falência, não consegue e se suicida. Discordo também. Vai lá, Ana, eu sugiro a você, vai lá no livro do Céu e Inferno, leia lá o senhor, porque eu estou esquecendo o nome do... É Felician, Henrique. Senhor Felician. Leia lá, veja lá o comentário de Kardec, Ana. Aí você vai entender, tá certo? Você vai entender. Porque esse conceito que o pessoal faz de suicida é errado, tá? Vou dar outro exemplo também para você, Ana, se você puder ver lá, a morte
moral, né? Você tinha, por exemplo, morte moral não, você tinha amor, tinha dois amantes que se amavam e o marido conhecia o homem. E eles queriam se encontrar no mundo espiritual, eles se matam, dois amantes, e para ficarem juntos. E o marido, né? Só para vocês entenderem, foi tentar enterrar eles e não podia, porque no cemitério não se enterrava suicida na Terra Santa. Vejam o grau das igrejas condenando o suicídio. E o espírito do Brasil condena do mesmo jeito. Eu já vi palestrante falar, e cheio de gente na plateia, sem ninguém imaginar que aquelas pessoas poderiam ter uma mãe de um suicídio. Dizer que o suicídio é o maior crime que um espírito pode cometer, que vai para lá para os abismos, aí cria abismo de suicida, vale de suicida. Não existe isso. Então a gente tem que entender que cada caso é um caso, cada espírito tem a sua história, e não pode ninguém chegar, não pode um livro dizer que existe um vale onde tem suicidas, também não pode acontecer de palestrante chegar e o pior é que o pessoal fala que as palestras nas casas espíritas são consoladoras. Como? Se você está chegando numa palestra e está falando que o suicida é o maior crime que existe contra Deus, que ele atentou. Isso aí é conceito católico, tá certo? Deixa eu só comentar um negócio. Para mim, causa e efeito é descrito lá no livro Céu e Inferno, onde o Kardec fala que felicidade e infelicidade é de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais felicidade. Assim, o efeito de você ser mais evoluído é você ser mais feliz. O efeito de você o efeito de você ser menos evoluído é ser menos feliz. Eu acho que esse é o efeito da causa de você ser mais ou menos evoluído. Agora, relacionar espíritos com nesse conceito de causa e efeito, eu não entendo dessa maneira. Eu acho que cada um pode e deve progredir assim de maneira autônoma. Pelo menos eu tenho esse entendimento. Sobre o que o Henrique acabou de falar, Henrique, é interessante mesmo. Essas coisas que são pregadas muitas vezes aí são aterrorizantes, né? Muitas das coisas que foram escritas, filmes que foram produzidos, enfim, palestras que são feitas, elas muitas vezes têm um cunho parece uma coisa de filme de terror, né? O tal do Vale dos Suicidas, essas questões apresentadas como umbral, essas coisas todas, lembra o inferno, né? Quer dizer, o sujeito lá com ferro quente te cutucando, essas coisas aí, né? Mas vamos em frente aqui. Sobrou para... Só eu que não comentei ainda, né? Então vamos lá. É verdade. Recriar o inferno, como diz a Mônica aqui, Yosimura, recriar o inferno para colocar os suicidas. Os suicidas têm um inferno próprio, né? É o Vale dos Suicidas. Até parece que todo mundo se suicida, vai para esse vale aí, né? Henrique? Oi? Deixa eu fazer uma colocaçãozinha em cima do que a Mônica falou. Não é só o Vale dos Suicidas, tá, gente? Em Kardec você não encontra nenhuma informação que te dê a pensar que o plano espiritual é dividido por vibração. Há círculos vibratórios, daqui para cima é cada vez melhor, daqui para baixo é cada vez pior. Assim como a gente não pode acreditar em Vale dos Suicidas, você também não pode acreditar em umbral, você não pode acreditar em colônia espiritual. Em Kardec a gente vai encontrar o estado da alma na erraticidade, não o lugar onde a alma está na erraticidade. Bem lembrado. Só para complementar, né? Como o Deja falou, a Mônica tinha falado, né? Colocou no chat, o Deja matou bem a charada, né? O suicida tem um inferno próprio para ele. Na verdade, Kardec vai dizer no Céu e Inferno que o céu está onde estiver uma alma feliz. E que o inferno vai estar onde estiver uma alma que ainda não conquistou a felicidade. Então são estados de alma. E mesmo assim o movimento insiste com essa história de umbral, com essa história de colônia. E já que na visão de alguns espíritos existe umbral,
A teoria do Vale dos Suicidas é dar uma sofisticada nessa teoria dos círculos vibratórios. Agora, se você percebeu que essa história de círculo vibratório, daqui para cima melhor, daqui para baixo pior, até chegar nos dragão, e associou com Dante Alighieri na Divina Comédia, isso não é coincidência, não, gente. Tá? Exatamente. Porque a concepção de inferno aqui no Ocidente, no mínimo 80% dela é pautada em Dante Alighieri. E aí você vai entender porque que Allan Kardec se posiciona no livro Céu e Inferno contra a poesia usada como texto descritivo. Para mim, ele está criticando a Divina Comédia, mas isso é uma opinião pessoal. Não, André, você está certo. Concordo com você. Concordo com você. Ele critica... Porque o pessoal não leu o Céu e Inferno, deixa aí, Fábio e André. Se você leu o Céu e Inferno, se você for lá o capítulo Inferno, André, é exatamente isso que você está falando. Então, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele pega a 1012, aquele negócio dos lugares circunscritos, e amplia. E aí ele pega e diz... Por que ele está fazendo isso? Porque ele vai combater os dogmas da religião. Porque o inferno é dogma, o céu é dogma, anjo. Então ele vai pegar tudo isso e destruir. Como o pessoal não leu, o pessoal mal leu o Evangelho, o livro espírita, não leu o Céu e Inferno, aí fica complicado. Aí, como você falou, e aí eu completo. Por que o pessoal não leu o Céu e Inferno? Escondem o livro, gente. Esse livro é fantástico. Escondem o livro. Aí manda você ler, ficar lendo o Nosso Lar e vai lá para a Casa Espírita estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não estuda o Livro dos Espíritos, não estuda o Livro dos Médios. E aí, quando a gente fala uma coisa aqui que é Kardec, né, lá nas lives que eu falo com o Fábio, a gente lê, ainda bem, viu, DJ, que a gente lê o texto de Kardec. O pessoal pensa que os textos são da gente e fala que a gente está errado. Quer dizer, o cara está dizendo que Kardec está errado. É um negócio maluco. Às vezes você fala uma coisa que está no livro, textualmente no Livro dos Espíritos, que fala, vocês são... Aí o cara escreve lá embaixo. Não, isso não pode, porque contraria Chico, diz que Chico é mentiroso. Aí eu reclama com Kardec, não reclama comigo não, porque eu só estou lendo. Vamos lá então, vamos voltar ao texto aqui. Lembrando que esse comentário, tudo isso que a gente vem examinando hoje aqui, é diretamente ligado a um título de um dos princípios que o Henrique colocou nesse trabalho, que se não me engano é o 7, não sei se é o 7 ou é o 6, chamado Consequências Naturais. A gente ainda está nele. Anteriormente havíamos examinado o livre-arbítrio. Aqui ele volta a tocar, a se referir ao livre-arbítrio, mas ele já está no campo das consequências naturais, esse comentário aqui. Aí que eu quero reforçar o que foi dito anteriormente é o seguinte, essa questão da lei de ação e reação, que muitas vezes as pessoas confundem realmente com lei de causa e efeito, e, na verdade, o que a gente encontra muito na doutrina espírita, na construção de Allan Kardec, naquilo que os espíritos disseram, é mais assim, todo efeito tem uma causa, tá? Isso é uma relação de causa e efeito, realmente. Não existe efeito sem causa. Agora, é preciso termos na cabeça que não existe um padrão, como o André agora há pouco falou, uma coisa padronizada, uma tabela, fez isso, a consequência vai ser isso, cometeu um determinado ato, vai acontecer determinada coisa, ou seja, uma tabela de causa e efeito, aquilo que as pessoas entendem como lei de causa e efeito. Não existe isso. É óbvio que todo efeito tem uma causa, mas nem toda causa, nem toda ação vai dar como consequência determinada consequência. Não tem isso. Isso não é tabelado. Não existe isso determinado. Não se pode confundir com a lei física de ação e reação. Não se pode confundir com a lei física de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, porque essa diz respeito a questões
da lei física, da lei da matéria. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e de efeito contrário, de sentido contrário, perdão, de sentido contrário. Mas isso sempre vai acontecer. É lei mesmo na matéria. Quer dizer, aquilo que for produzido de determinada maneira vai causar determinado resultado. Isso é lei mesmo. Elas são deterministas, como está aí nesse texto aí. Elas vão funcionar sempre da mesma maneira. Agora, nós não podemos aplicar isso, vamos ler bem o texto que está aqui, ó. Esse determinismo não pode ser aplicado ao comportamento humano, porque esse é resultante de escolhas e decisões que diferem de indivíduo para indivíduo, segundo sua história evolutiva, e num mesmo indivíduo nos vários aspectos da vida. Nós examinamos isso aqui anteriormente também. Então, o mal, lembra que nós trouxemos aqui essa questão, que está no Livro dos Espíritos? Alguns slides atrás, ela foi examinada aqui. O mal é sempre o mal. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, o que acontece? O que isso quer dizer? Nós já examinamos essa questão anteriormente aqui. Dependendo da pessoa que pratica determinada coisa, gera determinado tipo de consequência de tal ou qual intensidade. Porque aquele que pratica determinado ato, que tem um conhecimento maior, que tem um conhecimento pleno daquilo que está fazendo, ele tem uma responsabilidade maior. A ele vai corresponder uma consequência mais grave, de maior intensidade, porque ele tinha uma condição melhor de discernimento. Já aquele, por exemplo, existe aquele exemplo célebre que o Kardec sempre dá, que os espíritos dão, um canibal que mata um ser humano para comer, tem menos responsabilidade que um europeu civilizado que comete uma simples infração, porque o grau de responsabilidade é conforme a condição de cada um de saber aquilo que está fazendo. Jesus falou disso, todos os sábios falaram disso. Então, a lei, a chamada que o pessoal costuma falar, lei de causa e efeito, dessa forma ela não existe. Porque seria você criar uma tabela. Fez isso e tal coisa. O Henri mencionou agora há pouco. Suicídio. Aí o cara chega na tribuna e fala que o suicídio é o maior crime contra a lei divina, que o sujeito pode cometer, blá, blá, blá. Calma, calma. Nós estudamos na doutrina espírita que o suicídio não tem as mesmas consequências para todas as pessoas. Isso que o Henri mencionou, está lá escrito, é doutrina isso. O que sempre vai acontecer, o que é um fator comum a todo suicida, é o desapontamento que ele vai encontrar em relação ao que ele esperava um determinado resultado, não vai acontecer. Ele esperava uma solução para aquele problema dele com o suicídio. Ele vai se desapontar, porque ele vai ver que não resolveu e pelo contrário, vai haver consequências piores, tudo bem. Mas há atenuantes e há agravantes. Não são as mesmas as consequências para toda pessoa que se suicida. Ainda que as circunstâncias do suicídio sejam as mesmas. Ainda que. Então, não adianta querer vir cantando regra, porque isso é assim, tem que ser assim, fez isso, vai acontecer isso, está passando por isso, porque certamente fez aquilo. Não adianta ficar cantando regra desse tipo, porque a doutrina espírita não preconiza esse tipo de coisa. Né? Eu só queria completar, está perfeito o que você falou. O grande problema é que no Brasil colocaram o nome lei de causa e efeito, e Kardec fala em axioma. Axioma. Vai lá no Livro dos Espíritos, quando ele define Deus, ele diz, né? Toda causa, e usando o axioma. O que é isso? Vou explicar para vocês. Quando você vai estudar, por exemplo, matemática, e todo filósofo, todo cientista da época de Kardec século XIX, ele usa o axioma de causa e efeito, que é para definir Deus, inclusive. Que ele vai estudar as causas, os efeitos que vão chegar nas causas. Isso é um estudo científico, tá certo? Isso é uma coisa.
E Kardec, em momento nenhum, chama de lei de causa e efeito, é axioma de causa e efeito. Existe uma diferença da axioma para a lei. E aí, quando a pessoa bota a lei, confunde, como muito bem explicado, de jeito falou. Quer dizer, exatamente, não é um negócio como vira uma tabela. Então, se você pensar dessa forma, resolve o problema. A gente tem dito isso, que a Ana, esse comentário da Ana é muito bom. A gente tem dito sempre isso aqui, né? André, Henrique, Fábio. A gente tem sempre dito isso aqui. Se você faz uma palestra dessa aqui, criando um terrorismo em cima do suicídio, porque o suicídio é isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquele terror desgraçado. Aí tem lá na plateia uma mãe, como ela deu um exemplo aqui, mas pode ser outra, tanto faz. Pode ser vários tipos de exemplos, mas esse dela é bom. Uma mãe cujo filho se suicidou, por exemplo. Aí tem lá um orador lá, criando um terror absurdo sobre a questão. O que ela vai sair pensando? Então, meu filho tá ferrado, pô, né? Então, poxa, pelo amor de Deus. Aí fala no Vale do Suicida, fala sobre o livro do Memória do Suicida, vai enlouquecer a mãe, porque vai pensar, meu Deus do céu, meu filho está no lugar. É complicado isso. Pô, o que está acontecendo com meu filho? Nossa Senhora, ele está ferrado. E vai ficar desesperada mesmo, pô. Não tem regra. A pessoa fica cantando regra, criando situações desse tipo, falando coisas que não tem muito sentido. Tem que analisar, tem que estudar com profundidade essas questões, né? Bom, vamos seguir, então. Aí, agora era o item 7, então, que eu queria ter mencionado anteriormente. Eu fiquei na dúvida se era o 6 ou se era o 7, né, Henrique? Mas como esse é o 8, aqui lá só podia ser o 7. Só um detalhe, eu vou logo avisando a vocês. André já estudou fluido. Isso aqui, gente, a gente vai passar um tempão aqui. Não vai ser só uma live, não, porque isso aqui eu digo que é um entendimento necessário e básico, fundamental para o entendimento do fenômeno mediúnico e da ciência espírita. Infelizmente, tem gente que passa 10 anos numa reunião mediúnica e não sabe nem o que é fluido. Então, a gente vai ver que é um princípio que devemos, sim, saber o que acontece. Pronto, André, pode ler. É comigo agora. Mandando eu ler, não é minha vez? Lei universal da existência dos fluidos, item 8. Princípio espírita e lei universal da existência dos fluidos ou matéria fluídica é conceituado como havendo no universo todo, um tipo de matéria denominada por Mesmer de fluido cósmico universal. Na verdade, há uma certa redundância nessa expressão. Aí, né? Porque ou é fluido cósmico ou é fluido universal. Se cósmico universal é redundância, é pleonasmo, né? Mas vamos lá. Que é a matéria elementar primitiva, do qual derivam todos os tipos de matéria que existem, incluindo as que chamamos de fluidos, cuja gradação se faz pela proximidade ou afastamento de um espírito encarnado ou desencarnado que atue mentalmente sobre ela. Essa parte eu não entendi, depois o Henrique explica melhor. As propriedades dos fluidos podem ser assim entendidas: expansibilidade, contratibilidade, maleabilidade, qualificabilidade, instabilidade e penetrabilidade. No século XIX havia a hoje superada teoria dos fluidos, entendendo que fossem substâncias imponderáveis feitas de átomos indivisíveis. Foram assim considerados o calor, a vitalidade, a luz, o magnetismo. Para Mesmer e para o Espiritismo, fluido não é e nem forma substâncias. Apenas a matéria densa o faz. Controvérsia: fluido é considerado como substância e é entendido que os fluidos saem pelas pontas dos dedos durante os passes. Uso de movimentos e técnicas como cura. Bom, criaram-se
efetivamente, eu vou fazer um comentário rápido, depois eu vou passar adiante. Criaram-se efetivamente alguns procedimentos meio ritualísticos, né? Principalmente em torno das chamadas técnicas de passes. Criaram técnicas para passes, né? Então, criaram-se aí os chamados passe de dispersão, passe longitudinal, passe não sei do que, passe circular, enfim, criaram um montão de coisa aí em torno Passe de disso. limpeza, Passe de limpeza. chamando os outros Tem, tem alguns centros espíritas aqui em Rio Preto, que eu já fui, que quando você chega lá para fazer a palestra, eles te obrigam a tomar um passe de limpeza. Porque eu não sei, eu nunca perguntei. Tem um amigo nosso, um palestrante amigo nosso, que ele brinca com isso aí, ele fala assim, um dia me falaram isso daí, eu falei, mas passe de limpeza, mas eu tomei banho antes de vir para cá. Não, mas não, tá. Então tá, tudo bem, vamos tomar. Desculpa te interromper, é só você pensar, pelo jeito eu não chego na causa, eles estão querendo te limpar porque te acharam sujo. Passe de limpeza fluídica, então significa que eu estou carregado de maus fluidos, né, André? Tá sujo. Mas aí o que acontece? Já detectaram isso quando eu estava lá na calçada, sequer antes de eu entrar, e fazem isso com todas as pessoas, né? Então significa que todas as pessoas estão impregnadas de maus fluidos, e que antes de adentrarem a casa espírita, elas têm que tomar esse passe de limpeza. Bom, mas isso, cada um age do jeito que quer, a gente sabe que o espiritismo existe a moda da casa para todo lado, então tudo bem, né? Vamos e venhamos. Fazer um comentário rápido sobre isso aqui. Mesmer é a figura do Franz Anton Mesmer, que era um magnetizador, viveu no século XVIII, antecedeu aí a questão da teoria da magnetização, ele trabalhou muito com isso, mas no entendimento dele a coisa ainda girava mais em torno do magnetizador encarnado, é o homem. Ele dizia que quem melhor age sobre o homem é o próprio homem, ele tinha esse dizer. Ele realmente magnetizava, ele via nisso uma grande possibilidade de cura, de fato havia, ele conseguia muitas coisas, muitos resultados bons, né? Mas nas cogitações dele ainda não entravam os espíritos, né? Nas cogitações do Mesmer ainda não entravam os espíritos. Essa fusão, essa ligação foi acontecer com Kardec no século XIX, que ele aí fez a junção do espiritismo com o magnetismo, e aí sim, os resultados a que se chegou, os resultados alcançados através dessa interação foram muito melhores, evidentemente, né? Então, eu vou passar, se vocês me permitem, inicialmente para o Henri. Henri, por gentileza, como você é o autor desse texto aí, o filho é teu. Então, você falou uma coisa certíssima. O Mesmer e a teoria do fluido cósmico universal começou exatamente assim. O encarnado, né, o corpo influenciando no corpo. Kardec estudou 35 anos magnetismo e Kardec sabia sobre isso. Inclusive, Kardec pertencia a uma associação de magnetizadores. Os que os magnetizadores faziam na época de Kardec? Eles eram médicos. Eles contratavam um magnetizador, ele fazia e curava algumas coisas. Agora, é bom que a gente entenda isso pelo seguinte: Kardec, sendo magnetizador, quando ele entra e descobre o espiritismo, ele dá um passo à frente e coloca os espíritos. Então, no capítulo 14 de Os Fluidos, ele vai explicar, no capítulo 14 da Gênesis, os fluidos, ele vai explicar como é que acontece isso e vai mostrar que o passe, que se fala, né? Ele nem usa essa expressão passe, ele usa que você vai impor as mãos e existe a contribuição dos espíritos. Então, ele mostra 3 coisas lá. Primeiro, o passe exclusivamente magnético, que é esse que você faz, e o passe misto. Eu estou usando passe para vocês entenderem, mas Kardec não usa passe. E você vai usar uma série de coisas para chegar. Kardec praticamente destrói o magnetismo, mostrando que o espiritismo avança
em relação, mas continua usando o princípio do fluido. Só que agora Kardec fala, o fluido é a matéria do mundo espiritual. E como o espírito possui três atributos, através do pensamento, o espírito, no livro dos Médiuns está falando, é a mão do espírito. Então, ele, através do pensamento, ele vai manipular esses fluidos. E aí entra o efeito na comunicação mediúnica, né? Então, você vê que a comunicação... Nós estamos aqui, segundo a teoria do fluido cósmico, envolvidos nesse fluido. Todos nós estamos envolvidos. E esse foi o fluido, a primeira coisa que se criou, Deus criou, foi esse fluido primitivo. E a partir de tudo se derivou desse, por exemplo, o calórico, todos esses são fluidos que derivaram desse fluido. Então, nós estamos envolvidos como um peixe no aquário, nesse grande fluido, e isso, através do pensamento, você é encarnado também, você manipula esse fluido. E interessante é que, na época de Kardec, a ciência chamava de fluido qualquer coisa que ela não conhecia. É interessante. Você vê que ele coloca fluido calórico, fluido... E a questão da substância é complicada, porque não é uma substância, como você acredita, você está radiando assim. O problema maior foi que os magnetizadores da época de Kardec começaram a agir contra Kardec. O Barão de Poté, não, esse era sábio, Kardec, inclusive, teve relações com ele, que era um dos magnetizadores de destaque. Kardec até chama ele de sábio. Mas outros da escola de magnetizadores de Viena, eles eram contra o espiritismo, porque eles diziam assim, não, eu é que vou fazer acontecer, não precisa de espírito. E se você for lá em 63, no caso da senhorita Julie, você vai ver Kardec mostrando isso. Que tinha um rapaz que era magnetizador e ficava fazendo os movimentos, que você tem uma série de movimentos. E o espírito ficava olhando o rapaz e ficava rindo. E a menina não melhorava. Então, Kardec mostra que para essa situação, né, Dejaí? Tem que haver a reunião mediúnica, tem que haver conversa com o espírito, o esclarecimento do espírito. E o espírito, quando é evocado, ele diz, olha, esse rapaz, ele fazia o fluido e vinha todo para mim. Quer dizer, a menina ia piorando e o rapaz achando que estava conseguindo e estava alimentando o espírito obsessor. Então, é sensacional esse artigo, para vocês entenderem. O que eu estou querendo dizer é que a controvérsia existe no meio muito forte. Inclusive, no próprio meio, hoje, nós temos um grupo de espíritos magnetizadores. E age como se fosse materialista. Como se fosse... assim, André, você senta, aí eu faço assim, André. Tum, 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 tum. Se eu fizer assim, quer dizer, o que tem a ver, André, eu movimentar a minha mão carnal para você ficar bom ou ficar ruim? Agora, você quer ver uma coisa diferente? Você está num canto, eu estou no outro, eu penso em você e começo a pedir ajuda, eu estou emitindo pensamento. A própria prece é um tipo de magnetismo. Então, magnetismo para nós espíritas é pelos bons espíritos. O fato de você estar dando um passe lá, você não precisa fazer nada, basta você ficar em frente à pessoa e pedir ajuda. É os bons espíritos que fazem isso. Mas o pessoal entende totalmente errado. E aí que um montão de dogmas, um montão de cultos. Por exemplo, não, vai dar um passe, não pode comer feijoada. Já ouviu isso, né, André? Você não pode comer feijoada. Aí o cara usa uma alimentação floral, como eles falam, para dar um passe. Chega lá cheio de raiva. Chega lá cheio de... Quer dizer, ele muda totalmente, ele materializa. Né? Outra coisa, isso aí que o James está falando, eu uma vez fui na casa espírita que eles colocaram de Jair um grupo de passistas tudo de avental de médico. Isso é complicado. Isso é complicado. Tá numa casa, imagina isso na cabeça da pessoa, de uma pessoa que não é espírita, chega numa casa espírita, aí vem um grupo todo de médico, assim, tudo como fosse aquelas batas de médico. Eu acho isso errado. E eu não sei como os médicos não bateram nisso ainda, entendeu? Porque é curandeirismo. Você não pode transmitir para o pessoal que ele vai para lá para você curar. E tem gente que procura casa espírita até para curar câncer, cara. É complicado. Isso é muito difícil. Mas eu vou parar, que tem muita coisa para estudar ainda sobre isso. Vamos lá, então. André, posso passar para ti? Sim.
Enquanto o Henri falava, eu fui pesquisar aqui, que ele fala lá na controvérsia, né? O fluido é considerado como substância entendida. Qual que é o grande problema aí, gente? Substância tem definição própria. A ciência já sabe o que é uma substância. Posso até trazer aqui, ó. Materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes. E isso não se aplica a fluido. Tá. O próprio Kardec vai nos dizer o quê? Que a gente só sabe dos fluidos, e o Cosme Massi bate muito bem em cima disso. O que a gente sabe sobre o fluido, gente? Só a parte moral. Bons pensamentos emitem bons fluidos, que foi falado aí da prece. Maus pensamentos emitem maus fluidos. Por exemplo, quando a pessoa está com raiva. A alma atrai para si fluidos adequados à sua evolução. O perispírito é uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência, que é a alma. Ó, tudo associado à moralidade. O que a gente sabe fisicamente sobre ele? Nada. O que a gente sabe quimicamente sobre ele? Nada. A gente só sabe a parte moral. Mas o que a gente sabe, segundo ali, um pouquinho que já deu para entender, segundo o capítulo 14 da Gênesis? É matéria. Tá? Não é energia. É um tipo de matéria que para você transformar, cuidado com o termo manipular, porque manipular é mexer com a mão, e aí você dá moral para quem acha que passe tem que ter coreografia e permanente no perispírito, aquela coisa errada toda. Tá? Para você transformar, basta você pensar. E aí a gente vai entendendo. Para fluido não há distância. Eu posso fazer a prece pelo Henri lá no Nordeste. Ele vai receber esse fluido? Vai. Mas, André, não tem obstáculos entre a minha cidade e o Nordeste? Tem. Tem serra? Tem. Tem árvore? Tem. Tem antena? Tem. O que a gente já entendeu? Para fluido não há distância, para fluido não há obstáculo. Então, olha como que é importante entender fluido. E aí, só para colaborar, eu estou soltando essa semana o terceiro vídeo de uma série que eu estou gravando chamada Mediunidade Fluido. Eu já soltei 2 vídeos e vou soltar o terceiro falando um pouquinho sobre a importância do entendimento da combinação fluídica entre o perispírito do médium e o perispírito do comunicante. A Ana está perguntando aqui, mas fluido não é um tipo de matéria? Sim, fluido é matéria, não é propriedade de matéria e não é substância. Porque substância... Inclusive... Oi, pode falar. André, Kardec usa até matéria quintessenciada, quer dizer, um negócio bem que para a gente não consegue ver, mas para os espíritos, né, ele é bem grosseira. Tem que lembrar também, Henri, perdão, tem que lembrar também que é imponderável, né? Imponderável. É diferente da matéria que nós conhecemos. É um tipo de matéria, mas é preciso entender isso. Isso. E exatamente é uma matéria do mundo espiritual. Aí eu vou fazer aqui, o André tocou num ponto fundamental. Vou fazer aqui o joguinho de bate e volta. André, isso que você falou, que é o fluido, ele é imponderável, o fluido, ele não pode, ele é... Aí eu pergunto, o perispírito é de fluidos, é um conjunto de fluidos, não é verdade? Como é que prende um espírito, André? Se uma das características do fluido é não ter, como você falou, né? Faz uma prece para mim, aí tem obstáculo, mas não vai ter problema. Como é que prende o espírito? Como é que lá no nosso lar os caras prendem o espírito? Como é que o cara fala que numa casa espírita vai, né, Fábio? Vai fazer, tem umas proteções assim dos caras com canhão para proteger. Como é que faz isso, André? Não faz. Então, o entendimento de fluido combate também a ideia de lugares circunscritos. Desculpa, e as torturas, né? As torturas também. E Kardec é muito claro ao dizer lá no capítulo 14 que o perispírito ainda está entre os fluidos imponderáveis. Tá? Uhum. Então não tem como você encontrar nenhuma prova científica da existência do perispírito por enquanto. O que derruba a tese da onda eletromagnética, porque todos já falam que pensamento é onda eletromagnética. Se o pensamento fosse onda eletromagnética, a ciência já teria comprovado a existência da alma ou do espírito. Por quê? Porque os físicos têm como captar
onda eletromagnética dos mais diferentes frequências, espectros, enfim. André, e tem também a questão do peso, quando o cara pesa o sujeito antes de morrer e pesa logo depois, fala, é o perispírito. A diferencinha que deu ali é o perispírito que saiu. Como se ele fosse ponderável, né? E outra, Deja, se nessa experiência usassem um equipamento moderníssimo, a gente até colocaria em dúvida, mas, gente, para pesar corpo, é balança. Não tem jeito. Não é um negócio sofisticado, não, é uma balança. Pode falar que é de alta precisão, pode ser o que for, lógico, tem que... Não tem peso, é imponderável, não tem peso. Você não toca, você não mede comprimento, você não tem ação da gravidade, né? Não tem ação da gravidade. Exatamente. Como é que vai ter peso? Você vê quanta crença equivocada foi trazida para o movimento, tentando misturar com física quântica, com... como é que o personagem do filme fala? Teologia dogmática, né? Como é que chama lá o Alto da Compadecida, o Chicó fala para a moça lá, né? Isso. Ele vai citando uns nomes doidos lá, enfim, tentaram trazer tudo isso para a doutrina espírita, né? O movimento tentou encaixar tudo isso e não tem fundamento nenhum. Tá? Então, a gente precisa entender isso. O que é o fluido cósmico, gente? É cósmico. Cosme, não. Você lembrou da piada que eu fiz? Lembrou da piada que eu fiz aí no chat privado, né, Fábio? Os outros dois nem viram, né? O que é o fluido cósmico, gente? É o princípio material, que vai ser diferenciado lá no livro 1. Princípio material é uma coisa, princípio espiritual é outra, Deus é outra. Então, é como se fosse um triângulo, né? Deus, espírito e matéria. O fluido cósmico é o quê? É o princípio elementar da matéria. Tudo que é matéria deriva do fluido cósmico. É fluido cósmico transformado. Só que algumas matérias são imponderáveis, ou seja, você não vê, você não toca, você não pesa, você não... Outras são ponderáveis. Então a primeira parte do Livro dos Espíritos trata disso. Mas como ninguém estuda, passa, aí chega lá na Gênese e vai tentar entender modificação de matéria, propriedade de matéria e milagre, não entende patavina, né? Verdade. Aí fala que o livro é difícil, né, André? Lógico. Fábio Fadel. Esse tema aí, Deja, é bastante interessante, é o que mais eu percebo que as pessoas às vezes ficam meio... assim, onde tem muita invencionice, né? Começa, assim, muitas vezes pelo passe de limpeza. E como o André muito bem disse, a transformação dos fluidos se dá pelo pensamento. Você pode fazer o que você quiser, se a pessoa estiver tendo maus pensamentos, ela não vai ter limpeza nenhuma. Os fluidos em torno daquela pessoa vão ser fluidos, não diria nem sujo ou coisa parecida. Ela vai ser os fluidos inerentes a uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, que tem desejo de vingança. Isso não é de dentro para fora. Tudo bem que pode haver uma ajuda, mas a pessoa tem que querer também. Outra coisa, André, amigos, né? Veja, eu vejo às vezes o pessoal fazendo gesticulações para passe. E eu faço uma pergunta agora: quem não tiver um braço pode dar passe? Outra questão, se todo mundo está fazendo passe da mesma maneira, tipo um ritual, coisa que o Kardec falou que a doutrina espírita não tem, se alguma pessoa ela se enganar e fazer um movimento errado, e aquela pessoa que está recebendo aquele passe, ela vai ser prejudicada? Que culpa que ela tem se a pessoa que está aplicando o passe, segundo eles, não soube fazer os movimentos? Terceira coisa, você precisa tomar passe todo dia, porque eu já fui em casa espírita, houve uma época que eu fazia palestra várias vezes, e a pessoa fala, você não vai tomar um passe? Eu falei, tomei ontem. Não, mas o passe aqui da casa é diferente. Então, as pessoas, elas muitas vezes ficam melindradas pelo fato de você falar que já tomou passe e não aceitar o passe que é dado na casa dela. E o pessoal fica meio bravo. Quarta coisa que eu tenho para falar,
Lá na Revista Espírita, setembro de 1865, no item 4, o Kardec ele fala claramente, eu vou até citar aqui, ó, por esses motivos seria a imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. Ou seja, se tiver uma pessoa que não é categorizada, ou não sei como é habilitada, um passe de determinada pessoa pode fazer mal do que fazer bem. É lógico. Mas o pessoal vê esse tipo de coisa, Deja? Ou não? Ou quando você se nega de tomar um passe porque você já tomou, o pessoal fica melindrado. Então, o capítulo 14 da Gênese, assim, é que eu fico falando, é um dos mais importantes, eu falo quase todos que os capítulos são muito importantes. Mas isso aí, para quem se predispõe a fazer a transmissão de fluidos, é importantíssimo. E é muito bom que as pessoas saibam, eu estou citando aqui, ó, Revista Espírita de 1865, da mediunidade curadora, no item 4, fala que se a pessoa não for habilitada, não é todo mundo, não vai se predispor a tomar passe de qualquer um, porque isso pode fazer mal em vez de fazer bem. Isso constitui a fé raciocinada, o Deja e amigos. A gente tem que ler o Kardec e ver o que ele colocou. Agora o pessoal faz o quê? É um misticismo. Vem aqui que você vai fazer uma limpeza. Se eu estou pensando mal, se eu estou com desejo de vingança e tudo mais, o máximo... e tem mais uma, autopasse, que eu já vi. O pessoal falou que tinha que dar um autopasse. Se o passe, como se diz, é a transmissão de fluidos, eu vou transferir... Como é que é? É assim, Fábio? Eu vou transferir o fluido de mim para mim mesmo? Você está vendo como que... Não é muito melhor fazer uma coisa, Veja? Uma vez, numa casa espírita, André, me perguntaram para mim o que eu achava do autopasse. E eu falei o que eu achava. E eu não desencarnei aquele dia lá, foi por muita sorte. E a partir daí, quando as pessoas me perguntam o que eu acho, eu prefiro ficar quieto. Assim, porque as pessoas, elas perguntam a sua opinião, desde que você fale alguma coisa que vai ao encontro do que ela acredita. Só que eu citei aqui, quando me perguntaram do autopasse, eu citei aí a Revista Espírita e tudo mais, e o pessoal que dava o passe ficou extremamente revoltado comigo, em vez de ficar revoltado com o Kardec que escreveu. Não é verdade? Então, pode falar. O Kardec ninguém leu, eu sei que está falando, mano. É por isso que eu tenho, a minha tendência é sempre passar a fonte, porque se a pessoa ficava chateada, ela ia até a obra. E daí, quando ela fala, não, Kardec, não é possível que o Kardec falou isso, e o Kardec fala isso, daí vem a outra desculpa que meus obsessores adoram, o Kardec já está superado. Aí meus obsessores fazem coceguinha em mim. E daí eu fico meio que revoltado. Maravilha. Viu, Fábio? Só para dar mais um exemplo aí, viu, Deja e André? Eu fui numa casa espírita que para eu entrar na palestra tinha a câmara de passe. Aí, para você, tinha que tomar um passe. Eu falei, eu não quero tomar passe, não, mas tem que tomar porque faz parte da proteção da casa. Mas eu não quero tomar passe. Vocês entenderam? Quer dizer, força o camarada. E outra coisa. E tem gente que vira papa-passes. O cara vai para uma casa espírita, ele fica lá, às vezes dorme na palestra, mas ele quer no final, ele fica esperando o passe. Como se aquilo ali fosse uma grande proteção que para ele continua do mesmo jeito, com as imperfeições e tudo, acha que aquilo ali vai mudar a vida dele. E não é assim. O pessoal acha que... Desculpa, André. O pessoal acha que tem que tomar passe. Então, você vê nos lugares, a maioria dos lugares, forma aquela fila do primeiro ao último, ninguém sai sem tomar passe. Parece que aquilo é uma obrigação. E outra Eu coisa, ia falar agora sobre o passe preventivo, né? A pessoa está bem e está em fila de passe, o que ela está? Está pensando no amanhã, né? Vai que eu acordo semana que vem. Vou tomar o passe semana hoje. Que vem. Tomar o passe hoje para me garantir. Então, é o passe preventivo, né? Criaram uma nova modalidade aí, que é o passe preventivo, né? E outra coisa, André, que eu vi o Cosme falando uma vez, eles deixam ainda os copinhos de água para depois de sair
bem na frente do palestrante, que está a todo momento tá soltando, né, gotículas de saliva. Numa época de pandemia, ou seja, imagina a beleza que não ia ser. Então, sabe, são coisas que o pessoal, que nem você disse, fica a moda da casa, o espiritismo a moda da casa, e a gente começa a ver determinadas situações que não encontra respaldo nenhum nas obras do Kardec. Outra coisa que a gente precisa ajudar as pessoas a entender, desculpa, Henri, atropelei. Quando o Fábio fala... Porque é importante a gente dar esses exemplos que a gente já passou para o pessoal. Eu já tive uma situação de ir para uma reunião mediúnica, o pessoal botava na mesa os copinhos para tomar, né? Aí eu fiquei encarregado de botar a água e tinha um bebedouro assim do lado, eu me levantei botando a bebedoura gelada. Aí o dirigente falou para mim, não faça isso, meu irmão, porque não pode ser gelada. Eu disse, como? Não pode, tem que ser uma água bem para os espíritos. Eu disse, onde é que você viu isso? Onde é que está escrito isso? O pessoal inventa tudo, gente. Até que a água não pode ser gelada. É um absurdo, é um absurdo. Eu já escutei essa conversa aí. E quando o Fábio falou lá não tomar passe de qualquer um, aí a torta e a direita, a pessoa habilitada, gente, não confunda isso com a elitização de câmara de passe. Sim. Não é para iniciados, é para pessoa bem intencionada que entendeu a importância dos seus sentimentos na hora do passe. Isso. Porque ele sabe que o fluido é contaminado pelo sentimento, porque sentimento é um tipo de pensamento. Tá? Então não confunda isso com só pode trabalhar no passe quem é iniciado em doutrina, não tem nada a ver. Qualquer pessoa, o passe, ele pode ser, qualquer pessoa pode se tornar um aplicador de passe, não tenha dúvida disso. Mas é necessário uma preparação, um conhecimento, um entendimento do fluido, como as emoções transformam o fluido. Senão a pessoa entra lá com raiva, no pior dia da vida dela, e se acha no direito de aplicar passe. Ou então acha que é realmente pela ponta dos dedos, e aí eu já vi em centro espírita, os caras, ao entrar em câmera de passe, tira relógio. Ué, porque é magnetismo, se magnetismo e o relógio é de metal, vai dar problema na cabeça deles, não vai? Então eles não entendem. O Kardec aproveitou o termo de Mesmer, né? Magnetismo, relógio de metal, vamos tirar o relógio, né? Então fica esses misticismos aí sem entendimento nenhum, né? É verdade. Uma coisa que a gente tem orientado sempre, Henrique, só um minutinho. Uma coisa que a gente tem procurado orientar sempre as pessoas, principalmente quem transmite passe, às vezes a pessoa que, como ele é considerado passista na casa que ele trabalha, que ele frequenta, ele acha que tem a obrigação de entrar na sala, lugar que tem sala de passe, se for no salão, vai lá também, em qualquer lugar. Ele acha que ele tem obrigação. Então, leva em consideração o seguinte, você está bem? Se você não estiver bem nesse dia, como o André acabou de falar, a gente é espírito imperfeito, a gente está sujeito a variações de humor, irritabilidade, no trajeto aconteceu alguma coisa, então você brigou com alguém, você se desentendeu, você está com muita raiva, ou até doente fisicamente, por exemplo, com algum problema de doença física, você não está bem naquilo, uma gripe forte, seja lá o que for, não vai dar paz. Por que você tem que se sentir na obrigação de dar paz? Pelo contrário, você vai prejudicar as pessoas. Porque a qualificação do seu fluido está prejudicada. O pessoal tem que entender isso. Pô. O Fábio lembrou bem. E esse negócio que o Kardec fala aí, não vá tomando passe do primeiro que aparece, não, porque pode te fazer mal. Que aqui o movimento espírita tem a mania de achar, não, porque os espíritos não vão deixar, porque não sei o quê. Vão coisa nenhuma. Problema seu, você não quis tomar, você não teve precaução necessária, você se deu mal. Aí a gente podia até falar lei de causa e efeito. Então, e outra coisa, o pessoal mistura isso com cura, né? Kardec fez vários estudos na revista espírita de mediunidade curadora, e muito bom para a gente entender. Porque eu tenho um grupo no Rio de Janeiro que trabalha com materialização, vou usar o nome que o pessoal usa, tá? Em vez de aparição. E eles
Tem até é famoso, lançou até um livro, e diz que é feita as cirurgias espirituais da seguinte forma: você deita o cidadão lá e vem o médico já materializado, ou seja, a aparição, levanta o órgão do espírito, quer dizer, o cara está com problema do corpo no baço, ele vai e pega o baço perispiritual. Tá? Ele fala isso no livro. Levanta, faz a operação aqui em cima, depois coloca no outro. Quer dizer, isso é uma contradição terrível com o espiritismo. Porque não tem órgãos e o cara está operando o perispírito no órgão do perispírito. Então, é difícil, porque todo mundo acredita nesse povo e você vai nesse lugar, está todo mundo vestido de médico, como se fosse... Aí você gera na pessoa uma esperança e uma distorção todinha. Porque na Gênese, Kardec é claro, o médium curador é o mais raro e ele basta impor a mão e é rápido a cura. Mas é muito raro. Diferente do magnetizador. Kardec explica isso na gente, que o cara fica, às vezes, dois meses e não adianta nada. Porque existe a diferença da ação do corpo e a ação espiritual. É totalmente diferente. E aí você não estuda isso, fica fazendo essas maluquices que tem no Brasil. Fica dizendo que esse negócio de cirurgia espiritual, eu sempre tive um pé atrás. Eu acho muito complicado. Não estou dizendo que não acontece. Existem sim os médiuns de cura. Isso já está na doutrina. Mas veja só, podem prestar atenção, pessoal. Se você colocar uma casa espírita que tem um Dr. Fritz da vida, vai entupir. Vai dar até problema para. Agora, bota uma casa espírita para estudar a obra, o livro dos espíritos. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Então, o pessoal está atrás de quê? Da cura do corpo. O espiritismo não cura o corpo. Quem cura o corpo é a ciência. O espiritismo trata do espírito. Então, o espiritismo ele dá a cura moral através do estudo. E as pessoas confundem. Acham que você vai na casa espírita para curar problema físico. Vai para uma casa espírita curar uma depressão, um problema de câncer. Não é isso. Não é isso. Tá? Aí cabe uma distinção que tem que ser feita. Você observou muito bem. Mediunidade curadora é uma coisa, ela está bem catalogada, bem estudada, bem fundamentada dentro da ciência espírita, o médium curador. É uma transmissão fluídica, os espíritos estão atuando por intermédio dele, o fluido de excelente qualidade, juntando com o dele, aquele mecanismo todo que a gente conhece. Isso é um procedimento diferente da tal da cirurgia espiritual. Porque aí essa questão envolve o seguinte: porque é feita uma cirurgia no perispírito. Pô, espera um pouquinho. Perispírito não tem órgãos. Está fazendo cirurgia onde? Em quê? A estrutura do perispírito é meramente fluídica, é uma aparência aquilo lá. Aquilo é uma aparência, é meramente uma forma. Tanto é que inclusive alguém perguntou aqui lá para trás, que agora não tem como recuperar, o espírito não dá ao perispírito a forma que ele quer, dá a forma que ele quer. Por quê? Porque é o pensamento que vai determinar. Então, mas não existe a tal da cirurgia no perispírito, porque não tem em quê. Vai mexer em quê ali? O que a gente tem relatos na revista espírita é que o espírito interferiu e trabalhou no corpo físico do paciente. Isso tem. E é lógico que precisa de médium para isso também. Mas no perispírito, não. Essa é uma questão muito conflituosa, existe muita contradição, muito desentendimento, né, sobre isso daí. Cirurgia no perispírito. Isso não existe. Você não tem um pulmão lá, um lugar, um joelho, um osso, alguma coisa que você possa mexer no perispírito que repercuta no corpo físico. Essa é a tese que eles defendem, né? Você atua no pulmão, no baço, no estômago, não sei o quê, do perispírito e cura aquele do corpo físico, o correspondente no corpo. Isso não existe, pô. Nós sabemos que isso não existe. Então, isso é uma balela, isso é uma falácia, né? Mais alguma coisa, companheiros?
Nós paramos aqui. Dá para ir Oi? fechando as ideias, viu, Deixa? Eu acho que sim, né? Então, nós paramos aqui. Henrique, contrariamente ao que você havia dito, o próximo já muda de assunto. Apesar que não, estamos no perispírito, ainda estamos dentro do mesmo assunto, né? Porque o perispírito, eu botei o É. princípio, mas a gente vai puxar fluidos ainda. Porque perispírito e fluido é praticamente a mesma coisa, né? Você, para entender perispírito, você tem que saber de fluidos. E aí, pulei para o perispírito, mas a gente vai fazer várias chamadas da gente sobre fluidos para a gente explicar o perispírito. Aí vai estar estudando duas ao mesmo tempo. Com relação a essas questões, deixa eu trazer para a gente alinhavar a questão aqui. É exatamente isso, Mônica. Não é só o caso da mãe, o exemplo é bom, é óbvio, porque, em geral, essa é uma circunstância em que a atitude geralmente é de fé mesmo, né? Aquela coisa que ela deseja, ela é sincera no desejo dela de querer a saúde do filho. Então, se ela está orando, fazendo uma prece, não é? É claro que é. A prece é uma magnetização. Assim nos ensina Allan Kardec. Daí que quando a Ana vem perguntar aqui embaixo, qual seria a diferença entre imposição de mãos e passe? Sinceramente, Ana, eu não entendi. Se alguém entendeu, responde para ela aí. A imposição de mão é um gesto, né, gente? Eu posso impor as mãos e posso não estar aplicando passe, posso não estar enviando nenhum tipo de fluido. Olha aqui. Imposição de mão é um gesto, é uma forma que o movimento espírita criou para se referir ao passe, ou à magnetização, que é o termo de Kardec, né? Magnetismo, mas não vejo relação nenhuma. Isso é uma linguagem do movimento. Uhum. É isso aí. Vamos fechando, então, as nossas considerações por hoje, moçada. São 11h27. Vamos começar pelo nosso querido amigo de Praia Grande, Fábio Fadel. E aí, Fabião, suas considerações finais por hoje. Muito obrigado, Deja, amigos, o pessoal do chat aí, que sempre estão colaborando, né? É muito bom essa troca de ideias. E até o próximo encontro, que é muito gratificante, pelo menos para mim. Muito agradecido a todos. Henri Neto, meu caro, sua vez. E aí, pessoal, mais um encontro sobre coerência doutrinária, né? A gente vai fazer vários ainda. Agradeço muito a vocês. Aqui só tem quem está interessado, porque numa sexta-feira o cara deixar de sair para estar aqui. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. E vocês fiquem com Deus e que da próxima vez estejam todo mundo aqui. Um abraço. André Sobreiro, meu amigo, suas palavras finais de hoje. Valeu, gente. Até a próxima. Muito, muito bom, muito proveitoso. 2 horas se passaram, a gente nem percebeu. Obrigado por tudo, queridos. Obrigado pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bom. Eu agradeço ao Fábio, ao André, ao Henri. Abraço aos três. Abraço a todos que estiveram conosco aí, que colaboraram, que participaram. Muito obrigado. Na quarta-feira nós estaremos de volta, né, André? No dia 31, já com o Livro dos Médiuns, né? Às 22 horas. Exatamente. Então, Fábio, fique preparado também. Exatamente. Fabião não se esqueceu, obviamente. Todos nós estamos lembrados que... O Antônio perguntou quando volta, né? Daí vocês já estão dando a dica aí. Ah, é mesmo, olha lá. O Carlos Antônio está perguntando, quando volta? Quarta-feira da semana que vem, estaremos aqui, se Deus quiser, para o retorno aí do Livro dos Médiuns, dia 31. Então, muito obrigado a todos. Aquele abraço, até quarta-feira, para quem estiver presente, ou até na próxima sexta, com a Revista Espírita. Boa noite. Bom fim de semana a todos.